Oi, meu nome é João e eu sou o representante do Grupo 5 e vou apresentar para vocês o nosso POP, de farmácia hospitalar, turno integral. Quem deve elaborar o POP é o responsável pelo desenvolvimento do procedimento. O POP deve ser simples, direto e objetivo para que as outras pessoas consigam executar, e o POP tem a função de diminuir a frequência dos erros. O POP deve ser datado, aprovado e assinado pelo estabelecimento. Após essas etapas, o POP precisa ser revisado periodicamente de acordo com a necessidade de cada setor. No caso de um POP para farmácia hospitalar, o responsável pela elaboração desse POP seria o farmacêutico, pois é ele que possui a formação adequada para tal, e quem usaria o POP, depois elaborado, seria qualquer indivíduo habilitado a exercer a área de farmácia hospitalar, como técnicos ou outros farmacêuticos que estiverem de plantão no hospital em que esse POP foi elaborado. No caso do nosso grupo, elaboramos um POP sobre o assunto orientação de altas de pacientes pediátricos em uso ambulatorial de antimicrobianos orais. A finalidade desse POP é estabelecer uma forma de orientar os acompanhantes no que diz respeito ao uso de antimicrobianos orais de forma ambulatorial em pacientes pediátricos no momento da alta hospitalar. A aplicação desse POP é para pacientes pediátricos em todo o âmbito hospitalar e ambulatorial do hospital com prescrições de antimicrobianos. Os objetivos desse POP são otimizar e sistematizar a alta do paciente, garantir o efeito farmacoterapêutico, desenvolver a capacidade do indivíduo em lidar com problemas que possam vir a ocorrer em seu domicílio relacionados ao uso de medicamentos esclarecendo dúvidas. Promover o uso racional de antimicrobianos, fornecendo informações sobre a farmacoterapia e prevenir o surgimento de micro-organismos resistentes. A responsabilidade desse POP deverá ser aplicado pelos farmacêuticos atuantes na farmácia clínica no setor de farmácia hospitalar do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, como eu citei anteriormente. Os documentos relacionados para esse POP são o prontuário do paciente, o receituário do médico e o resumo de alta com todas as informações dos pacientes. Agora vamos para as partes sobre a descrição dos procedimentos desse POP. Para você obter o receituário desse paciente, eles têm que saber que ele está disponível no sistema do hospital e você tem que acessar a opção setor, depois paciente, depois receituários e, por fim, imprimir. Primeiro, quando você conseguir achar esse receituário do paciente, você deve primeiro iniciar uma análise do prontuário, verificando o nome do paciente, número do quarto do leito, diagnóstico de entrada, o sumário e a alta, a prescrição médica, se ele tem ou não comorbidades, verificar se há alguma reação adversa com algum medicamento e algum histórico de alergia a algum medicamento também é muito importante você verificar. Depois que você concluir toda essa análise no prontuário do paciente, o segundo passo é você verificar os medicamentos antimicrobianos prescritos por esse paciente, para esse paciente. E para você fazer isso, você deve seguir os seguintes tópicos. Primeiro, adequar a forma farmacêutica e via de administração para pacientes pediátricos. Você deve analisar se a forma farmacêutica possui ou não facilidade de deglutição ou aceitação, porque você está dando para uma criança que tem dificuldade de engolir. E, caso contrário, analisar a possibilidade de troca da forma farmacêutica, a fim de gerar maior comodidade para o paciente, que é uma criança. Em segundo lugar, analisar se a dosagem prescrita é adequada, segundo os dados do paciente, pela idade, peso, função renal e função hepática. Terceiro, deve-se analisar se o intervalo entre as doses de cada medicamento é adequado. Quarto, analisar possíveis efeitos adversos dos antimicrobianos prescritos e se os mesmos são relevantes para a condição clínica do paciente. Porque às vezes o médico prescreve um antimicrobiano que não é para aquilo, então o farmacêutico tem que ficar bem atento. E por último, deve-se analisar se há a possibilidade do cuidador ter que fazer a reconstituição ou a diluição do medicamento. Continuando os procedimentos do POP, o farmacêutico deverá analisar se há contraindicações ao uso pediátrico dos medicamentos, analisar se há terapia única ou combinada, sendo preferido a primeira, e analisar se há possíveis interações medicamentosas ou interações farmaconutrientes relevantes para a condição clínica do paciente.
Como o paciente que nós estamos tratando é pediátrico, então ele é uma criança, então ele não vai saber o que está acontecendo. Então é muito importante, e está até como um dos procedimentos nesse POP, orientação para familiares ou responsáveis quanto às seguintes questões. As questões são: forma correta do uso do medicamento de acordo com a sua via de administração e forma farmacêutica, a dosagem e a posologia desse medicamento, e interações medicamentosas ou interações fármacos-nutrientes. E isso tudo tem que explicar para a família, porque não adianta nada você perder seu tempo explicando para uma criança, que não vai saber nada. Então você tem que explicar para o responsável daquela criança. Vamos lá. Letra H. Orientações gerais. Controle de elaboração, revisão e aprovação do POP. O que seria isso tudo? Seria o chamado indicador, né? Então, mas para que serve o indicador? O indicador, ele quantifica as características mais importantes do POP, né? Ele vai pegar o POP e vai quantificar mesmo, escrever quais são os pontos mais importantes do POP. E ele vai ser feito na parte do planejamento, né? Na parte da elaboração, que no caso que está escrito aqui, seria o João Vitor que faria essa parte, né? E essa quantificação dessas características permite a gente evidenciar, né, esses pontos mais importantes e comparar para ver se há uma melhoria dessa questão de seguir, né, as partes mais importantes do POP. Né? No caso da validação, o que seria a validação? Seria uma forma de autenticar, né, essa elaboração do POP, né, para evitar fraude, para evitar falsificações, seria outro ponto bem importante. Após conseguirmos esse resultado e compararmos com as metas, é possível observar o quanto de melhora, né, ainda tem que acontecer, né, com o POP ou a forma de executar o POP, e o quanto, e comparar com o período anterior, né, se conseguiu melhorar, o que pode melhorar mais, né, tudo para que o POP esteja em condições de atingir o objetivo dele, né, a finalidade dele. Depois vem a classificação conforme o controle de antimicrobianos, né, em relação ao receituário. É dividido em vários grupos, né? Tem um grupo A, que são antimicrobianos não auditados, que é sem necessidade de ficha de controle, né? E aqui temos um exemplo de antimicrobianos com várias formas de administração, né? No grupo B, temos os antimicrobianos restritos. No grupo C, temos os antimicrobianos ultra restritos, que são aqueles medicamentos de alto custo, que aí vai ser encaminhado pela área da comissão da farmácia para ser avaliado e aguardar a autorização ou não para que o paciente possa conseguir pegar esse medicamento na farmácia, né? Tem o grupo D, né, que são os antimicrobianos para profilaxia cirúrgica. E, finalizando, temos as referências, né? As referências é bastante importante para que o POP ou qualquer outro documento seja elaborado de acordo com os sites de confiança. Como exemplo de características, de quantificações de características dos indicadores, né? Nesse caso, por exemplo, seria como está a avaliação dos pacientes em relação ao atendimento, em relação à orientação e assistência farmacêutica, né, dada pela pessoa que está dispensando o medicamento, como está, se o setor, se o ambiente é adequado para isso, né? Ou seja, medir através, por exemplo, de notas,
né, o quanto essas características importantes estão sendo bem executadas. Isso seria um passo muito importante, uma parte muito importante para que possa validar o POP, para que simplesmente o POP chegue 100% ou quase 100% ao seu objetivo.